Agora que eu percebi que eu estou com uma blusa cinza, numa parede cinza, com um travesseiro cinza. Cores. Um dia irei aprender a usá-las. Olá, eu sou Juliana Corner e esse aqui é o quadro Comentando Comentários, que é um quadro no qual eu comento o comentário de vocês. Ele tem um nome muito autoexplicativo. Bem, antes de começar, eu gostaria de avisar que, primeiro, os comentários que estão aqui são comentários bem antigos, do ano passado, de 4 ou 5 meses atrás, porque eu já tinha selecionado eles antes de parar com o canal, e como eu já tinha selecionado e já estava ali, eu resolvi responder essas perguntas. Eu também gostaria de só deixar claro que eu já gravei esse vídeo semana passada, porém não estava me agradando muito, então eu resolvi regravar. Não vou recomeçar. Essa é uma nova fase que eu não recomeço. Então, sem mais delongas, vamos aos comentários de vocês. Ô Ju, me dá um conselho aqui. Eu tô escrevendo uma história e tava falando sobre ela com a minha amiga. E ela disse que não tava ficando legal, porque tava ficando muito infantil. E não combinava ser infantil, porque é uma história baseada na caça às bruxas. Mas eu gosto de falar sobre isso de modo mais leve. Você acha que não combinaria ser infantil? Me irrita um pouco as pessoas que estão vendo uma obra fictícia quererem falar sobre como era no passado. Se a sua história é uma história ficcional e você só está se baseando, tendo inspirações nas caças às bruxas, você literalmente pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser transformar as fogueiras que queimavam as bruxas em bolas de sabão, você pode, porque é uma história fictícia. Então você não tem nenhum compromisso com a realidade. Obviamente que se fosse um documentário sobre as caças às bruxas, até dava pra fazer de uma forma infantil, trocando as palavras ou ocultando alguns fatos. Mas cara, é uma história fictícia, você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser. E assim, quando você tá escrevendo uma história, você tem que ignorar as pessoas quando você tá escrevendo, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. O máximo que você vai conseguir fazer é se agradar. E esse é o principal foco que você tem que ter ao escrever. Eu não tô falando que se te criticarem, por exemplo, de uma forma problemática, que você não possa rever a sua obra e pensar realmente como é que você tá escrevendo. Mas novamente, se é uma história fictícia baseada em histórias reais do nosso mundo, você não tem nenhum compromisso de contar a história de como ela era antigamente, né? Por exemplo, em Game of Thrones, quando a gente falava sobre as personagens femininas, muita gente falava coisas do tipo: ah não, porque naquela época era assim mesmo. Eu tô esperando a época em que existem dragões e zumbis e uma muralha gigante de gelo, porque o argumento é totalmente falho. Polêmica / opinião impopular. Anfíbia é melhor que a Casa da Coruja. Eu acho que cada um tem direito à sua opinião, que são todas opiniões válidas, porém não quer dizer que ela esteja certa. Você já assistiu alguma novela? Eu acho essa pergunta muito fofa e engraçada, porque claramente tem uma questão de idade nela. Vou explicar pra vocês. Quando eu era criança, ok... Eu tô parecendo uma velha. Tipo, quando eu era criança, na minha época, não existia esse negócio de stream. Existia algo chamado TV aberta. E a TV aberta exibia várias coisas, como novelas. E aí, o que era popular quando a gente era jovem eram as novelas. Algumas pessoas tinham TV a cabo, sim. Com desenho, sim. Eu era uma dessas pessoas privilegiadas também. Mas na escola, a gente falava sobre as novelas. Mentira, a gente não falava de novela na escola. Porém, isso é uma coisa engraçada porque, de fato, quando eu era mais nova, o que era popular de se assistir eram as novelas. Então sim, eu já assisti muita novela. Qual o seu personagem favorito no geral, incluindo todos os desenhos, séries, filmes e etc. que já assistiu? Qual o seu tipo de personagem favorito? Personagem mais cômico, mais sério, irônico, bonzinhos? Eu vou falar que esse negócio de personagem favorito é superestimado. E me irrita um pouco esse negócio de que a gente sempre tem que estar colocando uma coisa superior às outras. Sempre tem que ter o favorito, o top 1, o melhor de todos. Então não, eu não tenho nenhum personagem favorito todos os tempos, de todas as séries, de todos os filmes, de todos os jogos. Eu acho isso bem... Eu não quero ofender falando isso, mas eu acho bem bobo no caso. E eu não tô dizendo que eu não tenho nenhum personagem favorito, que eu não vou ver alguma ópera e vou gostar mais de um personagem do que de outro. Ou que você não vai se conectar mais com um determinado personagem conforme você tá assistindo alguma série, ou algum jogo, ou etc. Por exemplo, em Avatar: A Lenda de Aang, eu gosto muito mais da Toph do que dos outros personagens. Ela é de fato a minha personagem favorita naquela saga. Não só naquela saga, naquele universo até então. Ou que eu não vou ter personagens que eu gosto desde que eu era criança. A Hikari, a Kari do Digimon, é uma personagem
personagem a qual eu assisti com 6 anos e eu gostei muito dela, e conforme eu fui crescendo e reassistindo Digimon, eu continuei gostando da personagem. Ela provavelmente não vai ser minha personagem favorita até de Digimon, mas é uma personagem que eu gosto por um longo período de tempo, né? Mais de 20 anos. E também tem uma questão de favorito que as pessoas ficam colocando no topo, que é assim, às vezes você assiste uma coisa e você considera aquele personagem seu favorito, e aí você não reassiste aquela série e você fica colocando aquilo como favorito, sendo que faz anos que você assistiu, faz anos que você se conectou com aquele personagem, e provavelmente agora vai ser uma outra conexão. Por exemplo, durante muito tempo eu considerei K-On! Um dos meus animes favoritos. Só que eu só assisti K-On! Em 2009, 2010, quando ele foi lançado. Só agora, em 2020, 10 anos depois, que eu resolvi reassisti-lo e realmente comprovar que ele é um dos animes que eu mais gosto, que eu mais me divirto assistindo e o que mais falava comigo, principalmente na época. Porém, as pessoas ficam tão concentradas em ter alguma coisa favorita que seja estável durante toda a vida. E as coisas não são assim. Pra você ter uma noção, se eu for pensar hoje em dia, atualmente, de todas as séries e filmes e jogos que eu estou jogando e vendo, eu não tenho nenhum personagem favorito, eu não tenho nenhum personagem que se destaca e fala muito comigo. Então, resumindo, não, eu não tenho um personagem favorito de todos os tempos. Porque não existe uma Juliana de todos os tempos e de todas as séries e de todos os jogos. Sobre um tipo de personagem favorito, que eu acho que é uma pergunta mais interessante, porque eu não tô me limitando primeiro a um único personagem, mas eu tô falando o que me atrai mais, principalmente atualmente em um personagem, são personagens que fazem... São personagens que ou são anti-heróis, ou que eles eram os heróis esse tempo todo, mas só foi revelado como herói, tipo, no final da temporada. Porque eu gosto de personagens que cresçam durante a série, que me mostram um personagem mais humano, que mostra que, de repente, o lado bom dele não é tão bom assim, ou que ele considera bom, é uma coisa mais fluida, mais cinza e não tão preto e branco. Um dos exemplos que eu posso dar é a Ida e a irmã dela, o Deadpool, o Vegeta de Dragon Ball, a própria Toph de Avatar, enfim, vários personagens. Não é à toa que um dos tipos de personagens que eu menos gosto atualmente são justamente os personagens que são bonzinhos do começo ao fim. Moto, vai lá, Moto, vai na fé. Não é à toa que um dos tipos de personagens que eu menos gosto é justamente os personagens que são bonzinhos do começo ao fim, porque é como se pra mim eles não evoluíssem, é como se pra mim eles fossem um pouco irreais. Tipo Steven Universe e a Maple de Gravity Falls. Claro que conforme a série foi decorrendo eu fui gostando deles, porém, quando eu tenho o primeiro contato com eles, me dá um pouquinho de ranço. Vou aproveitar e perguntar porque a maioria dos protagonistas são tão positivos. É um pouco irritante. De fato, é um pouco irritante, se não muito. Porém, eu acho que, por exemplo, em obras infanto-juvenis, o protagonista ser mais positivo é justamente para que o espectador consiga ter uma mensagem mais positiva. Porque eu acho que quando você está se tratando de uma obra infanto-juvenil, faz sentido o protagonista ser tão esperançoso, porque ele tem que passar essa esperança para o espectador jovem. Tanto que quando você vai para uma obra mais adulta, eu acho que esse tipo de personagem ele acaba variando melhor, variando mais no caso. Mas se bem que eu não sei se realmente tem tanto personagem positivo assim, né? Eu até li recentemente artigos científicos sobre positividade e como ela afeta beneficamente a mente das pessoas. Li. Estou me baseando nessa resposta? Não. Ou seja, é baseado em coisa nenhuma, como quase tudo na internet. Você já fez um curso de roteirização? Eu nunca fiz um curso de roteiro propriamente. Eu sou formada em comunicação social e especificação em cinema. Então eu tive uma cadeira na faculdade que se chamava roteiro. Mas era um roteiro fictício de cinema. Eu tinha que aprender a escrever roteiro fictício de cinema. Porém, na faculdade de comunicação social, a gente tem muita disciplina que ensina a gente a escrever, que ensina a gente a se comunicar. Afinal, o nome da cadeira é comunicação social. Onde eu diria que, por os vídeos que eu faço aqui no canal, eles são muito mais uma escrita de jornalismo, de roteiro jornalístico, que eu também tive na faculdade, do que um curso de roteiro por si só. Porque eu entendo que você está perguntando isso pelos roteiros dos vídeos. Pode ser que não, talvez você queira saber mais sobre roteiro mesmo de cinema e etc. Mas não, nunca fiz um curso específico para isso. Só uma faculdade. Ju, qual a sua opinião sobre fanarts que sexualizam personagens de desenhos animados voltados para o público infantil? PS, beijos, te adoro. Muito obrigada. Ok, essa é uma pergunta um pouquinho polêmica e complexa de se responder. Porque assim, obviamente quando eu tô procurando alguma imagem pra fazer thumbnail ou só vendo fanarts aleatória, me incomoda quando eu me deparo com fanarts sexualizando personagens. Porém, eu não acho que é uma questão de proibir e ponto.
Assim, se o personagem é menor de idade, independente se é uma obra infantil ou não, é proibido, ponto. Você não sexualiza personagens menores de idade, sem discussão. Porém, se o personagem é maior de idade, cada um se conecta à obra da sua maneira. A arte, ela é fluida. A arte, ela expressa como a gente se conectou com aquilo. Então, se ele se conectou daquela forma, não tem nada que a gente possa fazer. Talvez precise de uma terapia? Talvez, mas isso é outro assunto. Onde a sexualização não é o problema, porque faz parte da vida humana. Porém, o problema tá quando ele é feito em excesso e é feito em excesso num tipo de personagem, que é o tipo de personagem feminino. Eu acho que é muito mais uma questão do artista ter consciência do público com o qual ele está lidando, que é uma obra infantil. Então, de repente, é uma questão de ou bloquear, ou censurar, ou borrar, ou disponibilizar com certo limite. Então, eu não gosto, não recomendo, porém não acho que é uma questão de proibir. Tá, mas e os caras? Tipo, até hoje não vi uma adaptação boa de algum... Sempre que eu leio essa pergunta, eu acho engraçado. Desculpa. Tá, mas e os caras? Tipo, até hoje não vi uma adaptação boa de algum protagonista bruxo ou que faz feitiçaria. Desculpa. Sei que Harry Potter é mais famoso, mas tirando ele, nós só temos o Geraldo Bruxão. Essa pergunta me lembra aquele meme das feministas roubaram meu sorvete. Eu acho engraçado porque a primeira vez que eu li essa pergunta, eu não tinha notado que a própria pessoa que perguntou colocou ou personagens que fazem feitiçaria. Porque o que eu respondi no vídeo passado foi justamente pra pessoa sair um pouco desse âmbito da palavra bruxo e procurar personagens que utilizem magia. Um feiticeiro é um mago sem chapéu. Enfim, mesmo assim eu vou responder o que eu respondi no último vídeo. Se você sair um pouco da palavra bruxo e você pensar realmente em pessoas que utilizam magia, você vai ter muitos personagens masculinos que fazem isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Você tem o Gandalf, você tem o inimigo do Gandalf, que eu não lembro o nome. Você tem as inúmeras representações diversas do Merlin. Você tem o Nicolas Cage naquele filme, que eu esqueci o nome. Você tem o Doutor Estranho, você tem o pai da Zatanna, quer dizer, da Zatara. É Zatanna, Zatara. Enfim, você tem o pai da personagem da DC, que eu esqueci o nome também. Você tem o Constantine. No jogo Dragon Age, você tem diversos personagens masculinos que utilizam magia. Enfim, se sair da caixinha da palavra bruxo e pensar em pessoas que utilizam magia, você vai achar diversos personagens masculinos que utilizam magia. E, obviamente, eu sei que tem uma diferença nos RPGs, dependendo de qual RPG, entre bruxo, feiticeiro, mago. Porém, quando me refiro a bruxo ou bruxa, eu tô me referindo a todos os personagens que utilizam magia, não como eles utilizam essa magia. O próprio Witcher não é um bruxo propriamente dito, porque Witcher é um tipo de classe, posso dizer assim, do RPG do mundo de The Witcher. Ele não é exatamente um bruxo, por assim dizer, mas ele utiliza magia, então eu vou considerar ele como bruxo porque ele utiliza magia. Enfim, Google está aí para isso. Então, novamente, eu gostaria de lembrá-los que essas perguntas foram feitas há meses atrás e que no próximo Comentando Comentários eu vou pegar os comentários mais recentes. Então, se o seu comentário não apareceu por aqui, ele vai talvez aparecer no próximo, porque eu não posso responder todos. E como sempre, muito obrigada a todo mundo que comenta no canal, porque é muito divertido interagir com vocês e é uma força muito grande que vocês não têm noção para que eu continue fazendo vídeos. Para finalizar, fiquem em casa se puderem, se protejam e tomem a vacina. Onde, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei. Eu sou Juliana e até! Eu nem acredito que eu regravei isso aqui, mas eu acho que ficou melhor. Talvez. Cara, sempre que eu leio essa pergunta, me vem uma voz de um menino de 12 anos. Tá, mas e os caras? Tipo, até hoje não vi nenhuma adaptação boa de algum protagonista bruxo ou que faz feitiçaria. Sei que Harry Potter é o mais famoso, mas tirando ele, nós só temos o Geraldo do Bruxão.